Atenção a tudo o que está prestes a acontecer no universo portista, porque o vídeo de hoje não é só uma atualização de mercado, é um murro no estômago e uma faísca no coração de todos os que vivem o Porto com a alma às costas e a garganta sempre pronta a explodir no Dragão. Temos 3 bombas prestes a rebentar e nenhuma delas vai deixar alguém indiferente, nem dentro do balneário, nem nas bancadas. Nem muito menos na direção comandada por André Vilas-Boas, que, a cada hora que passa, vê-o. Seu projeto a ganhar forma, mas também a enfrentar perigos que poucos estão preparados para enfrentar. Hoje vamos falar de um reforço que pode incendiar as alas do Dragão como há muito não se via, mas também de uma saída que ameaça ferir de morte o novo ciclo que se tenta construir e de um alvo que pode ser o pilar do meio-campo ou uma oportunidade perdida para sempre. Se ainda não carregaste no like, se ainda não ativaste o sininho, se ainda não te juntaste a esta família de portistas que vive cada segundo do clube com o coração ao rubro, então faz isso agora, porque este vídeo vai mexer contigo, vai fazer-te gritar, vai fazer-te acreditar e vai deixar-te a pensar em tudo o que aí vem. E atenção, porque a primeira bomba começa já com um nome que vem de Inglaterra, um nome que marcou 19 vezes na última época, um nome que pode mudar tudo. Borja Sainz está a caminho do Dragão e, meus amigos, este não é só mais um reforço. É um sinal claro de que o novo Porto de Vilas-Boas e Farioli quer deixar marca desde o primeiro minuto, quer rasgar as defesas com velocidade, quer esmagar com talento puro e quer, acima de tudo, voltar a ter extremos que façam a diferença. E se há posição que gritava por reforço urgente, era essa. Os flancos estavam órfãos de explosão, de golo, de criatividade. Agora, com Borja, o cenário muda radicalmente. E o que torna isto ainda mais épico é o percurso do próprio jogador, formado no histórico Athletic Bilbao, onde só não regressou este verão porque Nico Williams decidiu renovar. Borja Sainz andou por Alavés, Saragossa, pela Turquia no Giresunspor e, mais recentemente, brilhou com a camisola do Norwich, onde na época passada apontou 19 golos. Encantou em 82 jogos e deixou meio Championship a babar-se com a sua capacidade de decisão, com a forma como rompe defesas e ataca a baliza com um instinto que há muito não se via por lá. E foi nesse momento que o Porto entrou em cena, atento, veloz, decidido. Sabia que o Bilbao estava à espreita, sabia que Borja podia ser alternativa a Nico caso este saísse para o Barcelona. E quando Nico renovou, quando o Bilbao recuou, os dragões avançaram como uma flecha e não mais largaram o alvo. O acordo com o Norwich está feito. A documentação já começou a circular e a transferência vai custar 13 milhões fixos mais 3,5 milhões em objetivos. Ou seja, sim, isto pode chegar aos 16,5 milhões de euros. E é aqui que isto ganha ainda mais peso, porque não estamos a falar de uma pechincha, estamos a falar de um investimento forte, de um sinal inequívoco da SAD liderada por Vilas-Boas, que aposta tudo neste extremo espanhol de 24 anos para ser titular absoluto, para transformar o ataque de Farioli e para devolver ao Porto aquilo que fez dele temido por toda a Europa, a verticalidade, a explosão, a agressividade no último terço. Borja não vem para compor plantel, vem para ser titular, vem para assumir o jogo, vem para decidir. E não é só pelo que fez no Norwich, é pela personalidade, pela garra, pela fome de vencer que demonstrou em todas as camisolas que vestiu. É um jogador de sangue quente, de nervo, de drible curto e golo fácil. E isso, meus amigos, faz falta. Faz muita falta. O contrato será de 4 ou 5 anos, os exames médicos estão marcados para as próximas horas e, salvo catástrofe, a oficialização é iminente. E o balneário já sabe, Borja vem para jogar, para mexer, para incendiar. A ala, que até agora era território de dúvidas, passa a ser campo de certezas. Só que no meio deste entusiasmo todo, há uma nuvem a pairar sobre a Invicta, porque se Borja entra, alguém pode sair, e não é qualquer um. A próxima notícia vai doer. Vai mexer com o coração portista. Porque pode ser o fim de um ciclo. Ou o início de um novo vazio. E se a dor já estava a fazer-se sentir com a ameaça de perder Francisco Conceição, agora entra em cena um novo nome, uma nova angústia, uma nova dúvida que pode transformar-se rapidamente em frustração. O meio-campo do Porto, que já sofreu com perdas nas últimas temporadas, está agora no centro de um novo dossiê que parece longe de estar fechado. E o nome que começou a soar cada vez com mais força é o de Nelson Diossa, médio colombiano que brilhou no Mundial de Clubes pelo Monterrey do México. Mas atenção, isto não é só mais uma sondagem qualquer. Houve mesmo contactos, houve perguntas, houve interesse declarado, porque Farioli quer um médio capaz de pensar o jogo, de segurar, de construir e de romper linhas, alguém com perfil de patrão e pulmão de guerreiro. E Diossa, aos 25 anos, encaixa nesse molde como uma luva. Só que o problema é sempre o mesmo: dinheiro. E o Monterrey não está para brincadeiras. Sabe que tem uma joia nas mãos e está a apontar diretamente para a cláusula de rescisão, que com impostos pode chegar aos 20 milhões de euros.
Um valor pesadíssimo para a realidade portista. E não é só isso. O Porto já tentou Richard Rios, outro médio colombiano, desta vez do Palmeiras, e chegou mesmo a fazer uma proposta de 17 milhões que foi imediatamente recusada, sem dó nem piedade, pelos brasileiros. Até houve reunião no Dragão com os representantes do jogador, houve esperança, houve conversa, mas bastou a valorização de Rios no Mundial de Clubes para tornar tudo inviável. O dossiê foi fechado. Rios ficou para trás. Agora, Diossa está no radar, mas o Porto já fez uma pausa nas conversas. E isto, meus amigos, é perigoso. Porque no futebol, uma pausa pode ser tudo menos uma espera. Pode ser um adeus disfarçado. Pode ser o fim silencioso de uma oportunidade que talvez não volte. Há outros clubes em cima do colombiano, há tubarões atentos e há um mercado que se move à velocidade da luz. E no meio disto tudo, Gabri Veiga, que devia ser o grande reforço para o meio-campo, continua à espera de confirmações, de avançar com decisão, de se integrar no plano de Farioli com tempo e clareza. Mas a realidade é que o Porto está preso entre a ambição e a realidade financeira, entre o querer e o poder, entre o sonho e o orçamento. E isso dói. Dói porque se sente que há ideias, há vontade, há projeto, mas falta músculo para agarrar os alvos até ao fim. E quando o meio-campo é a base de tudo, quando a época está prestes a começar e ainda não se sabe quem vai mandar ali no centro do terreno, o que se instala é o medo. Medo de não conseguir competir. Medo de não conseguir controlar jogos. Medo de entrar fraco numa época que vai exigir tudo. E mais ainda, medo de ver nomes como Diossa escaparem, enquanto os rivais fecham reforços e fortalecem os seus núcleos. Mas calma, porque no meio de toda esta incerteza há algo escondido que pode virar tudo. Um nome, um trunfo, uma jogada de mestre. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Ele apareceu de forma discreta, quase em silêncio, mas o impacto que causou foi imediato. Bastou vê-lo um par de vezes no Mundial de Clubes, com a camisola do Monterrey ao peito, para perceber que Nelson Diossa é daqueles médios que não enganam, que respiram futebol com classe, que comandam um jogo com naturalidade e que podem, sem qualquer exagero, ser a âncora que falta ao meio-campo do Porto neste novo ciclo com Francesco Farioli ao leme. E não estamos a falar de um jovem a prometer, estamos a falar de um jogador feito, 25 anos, presença constante numa equipa mexicana altamente competitiva, intensidade no duplo sentido da palavra, recupera, constrói, lidera. E é exatamente esse perfil que falta no Dragão. Com Uribe já longe, com Grujic sem nunca ter convencido totalmente, com Eustáquio a alternar entre o muito bom e o muito desaparecido, o Porto precisa de um patrão para o centro, alguém que jogue e faça jogar. E por isso, sim, Diossa está na lista. E por isso, sim, os azuis e brancos mexeram-se, procuraram informações, avançaram com contactos e sondagens. Mas aqui entra o drama. O Monterrey sabe o que tem, sabe que o Mundial de Clubes valorizou o colombiano a olhos vistos e por isso nem abriu margem para negociações suaves. Quem quiser, que pague a cláusula. E essa cláusula, já com impostos, aproxima-se perigosamente dos 20 milhões de euros. E aqui começa o dilema. O Porto acredita que Diossa é o médio ideal para a ideia de jogo de Farioli, mas também sabe que não pode entrar em loucuras. Vilas Boas tem defendido uma gestão equilibrada, uma estratégia sustentável. E se por um lado se investiu forte em Borja Sainz para dar largura e golo, agora a estrutura hesita, avalia, calcula. Diossa vale isso tudo. E se o perdemos, quem entra? A pausa nas negociações foi real. Não é rumor. Não é fumo. É uma paragem estratégica, um travão à última hora, mas que pode custar caro. Porque o Monterrey não vai esperar. E porque há clubes da MLS, da Série A, até da Premier League, atentos ao colombiano, atentos e com bolso mais largo. E atenção, este tipo de jogador não aparece todos os dias no mercado. Não estamos a falar de um médio comum. Estamos a falar de alguém que pode, com personalidade e bola no pé, assumir o miolo do Porto de imediato. E se a ideia é construir um novo ciclo competitivo, com juventude e intensidade, este é o nome. Este é o homem. O balneário já sente essa urgência, sente que falta alguém ali para pegar no jogo e comandar. E Farioli sabe disso melhor do que ninguém. As próximas horas podem ser decisivas. Ou o Porto volta à carga, ou diz adeus a uma oportunidade que pode não voltar. Mas acredita, há faísca, há plano, há vontade. E este trunfo colombiano pode mesmo ser o golpe de teatro final neste mercado. Basta querer. Basta avançar. Basta não ter medo. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver.